Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 568, processos de fuga, diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda. Se você observar, a noite anterior nós gravamos 5 vídeos, porque eu tive a visita de uma amiga minha na madrugada, que foi a dona Insônia. E eu aproveito quando ela aparece para me gravar, para me ler, para me rezar, para me ouvir uma música de meditação, música clássica. Sou amante de músicas clássicas. Mas eu não sei se você vai conseguir perceber. Não, isso você vai perceber, o que eu vou dizer agora. Se você perceber, são 5 vídeos. Eu postei 3 hoje e ontem 2. Só que em dado momento, ontem à noite, eu me troquei de camisa. Então saiu os 2 primeiros vídeos com uma camisa e os 3 últimos com outra camisa. Por que eu estou explicando isso para você? No segundo vídeo de ontem, um, 2, né? Depois nós gravamos o terceiro, o quarto e o quinto. Mas no segundo vídeo de ontem, na metade do vídeo, mais ou menos, preste atenção se você consegue ouvir o barulho de um objeto caindo no chão, aqui onde eu me encontro. Eu não sei se você vai conseguir ouvir, porque eu já perguntei para algumas pessoas e elas não conseguiram ouvir. Mas eu não só presenciei o objeto caindo, como eu depois, no vídeo, porque eu tenho que assistir o vídeo para depois postar, eu ouvi muito bem, nitidamente, o barulho do objeto cair no chão. Então veja bem, que objeto é esse? É lógico que aqui, essa porta que você vê para lá, é meu quarto. Porta do fundo é o meu toalete. Ai, pobre, não tem toalete não. Mas eu melhorei bastante, sabe por quê? Porque na existência passada eu morava embaixo do viaduto. Agora já tem onde encostar o corpo, já tem um banheirinho. Luiz, você não tem vergonha mesmo, né? Não tô matando e não tô roubando ninguém. E não tô cobrando nada de ninguém. Então eu não posso deixar de ser verdadeiro. Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Eu falo isso para uma amiga minha, ela tira um sarro em mim que eu não vou nem falar nada agora. Então, mas voltando ao assunto. Eu estava aqui gravando quando uma faca desse tamanho pega a tua mão. A tua mão provavelmente vai ser, se for homem, vai ser mão maior. Se for mulher, a mão vai ser menor. Mas pensa numa faca de cozinha desse tamanho que eu tenho aqui em casa. Qual casa que não tem faca, gente? Ué? Se a pessoa fala assim, eu não tenho faca na minha casa. Ou então você pica a cebola com a faca da vizinha. Tá bom. E eu estou aqui, nós estávamos aqui gravando, de repente, quando eu olhei, dei uma olhada mais ou menos, porque isso aqui é o meu lado esquerdo aqui na gravação,
Para você pode parecer o lado direito, mas aqui é o lado esquerdo na gravação. Eu vi um vulto. E esse vulto acompanhado com uma faca desse tamanho. A faca, gente, voando no ar. Veio na minha direção para acertar nos meus pulmões a faca. Voou. Se não fosse a redoma que eu tenho aqui e a proteção de vó, eles teriam perfurado os meus pulmões naquele momento. Ela veio numa velocidade tão grande que bateu na redoma, foi protegido por vó e caiu no chão e permaneceu no chão. Eu tenho a foto dela no chão. Já mostrei para algumas pessoas, amigos. Aqueles que quiserem ver, é só me mandar o meio de contato que eu mando a foto da faca no chão, que sobrevoou mais ou menos uma altura de 1,5 metro de altura. Ela saiu do local onde ela estava e voou no ar na direção do meu pulmão ou do meu rosto aqui. Aí você pode me dizer assim, olha, Luiz, mas você realiza esses vídeos todos e é atacado tanto assim? Cadê a proteção que você tem? Como eu não estou dizendo aí, se não fosse a redoma que os mentores montam aqui em volta de mim, e se não fosse vó aqui me protegendo, Marcílio Colombaroli, provavelmente, eu não vou dizer, às vezes, né, eu estaria nesse momento desencarnado, ou às vezes internado num hospital, numa UTI. Luiz, mas como que você fala isso com a naturalidade? Mas para mim, o que é desencarnar? Gente, se a pessoa chegar e falar assim, Luiz, eu vou te dar um tiro no peito agora, eu abro a camisa e falo assim, mete fogo. Eu não tenho medo da morte física, gente. Eu tenho medo da morte moral. Ei, gente, essa morte moral, eu tenho medo dela. Sabe por quê? Porque eu já falhei demais perante Deus e Jesus em outras existências. Eu já fui de amargar em outras existências. Eu já traí Deus, eu já traí Jesus. Lógico, eu traí a mim mesmo. Mas eu abjurei muito Deus, eu abjurei muito Jesus. Tive a oportunidade imensa de fazer as coisas certas. Mas eu optei pelo lado errado, em existências passadas. E eu trago a nítida lembrança. Essa é a prova. Essa é a minha expiação nessa existência. É me lembrar desses fatos. Mas ao mesmo tempo, por eu me lembrar, eu agradeço a Deus e peço a providência divina que me sustente para que eu não cometa mais aquilo que eu cometi. Então eu sou protegido por demais. Agora, por que eles me atacam? Porque eu incomodo. Porque eu não tenho tramela na boca quando eu tenho que tratar de certos assuntos. Muitos engravatados, eles pensam 1000 vezes, inclusive espíritas engravatados, pensam 1000 vezes em falar algo, porque eles têm medo de perder os patrocinadores nas casas espíritas às quais eles trabalham e onde esses empresários os patrocinam. E eu aqui não, se eu tiver que falar dos coronéis que existem em Paraíso, se eu tiver que falar dos espíritas, charlatões e mistificadores aqui de Paraíso, eu falo. Eu não tenho nada preso com a humanidade, a não ser o dever e o compromisso de levar a verdade. Agora, que eu devo satisfação à humanidade que pratica o charlatanismo, o misticismo,
Eu não dei satisfação para essas pessoas não, meu bem. Então, as trevas não querem pessoas trabalhando conforme eu trabalho. Porque as trevas, elas querem que a humanidade continue leigas, continue sem cultura divina. As trevas querem, olha onde eu estou tocando, nas trevas. Esse é o ponto-chave. As trevas querem, sim, orgia, promiscuidade, traições, drogas, bebidas, em todos os sistemas, inclusive todas as teologias, todos os sistemas, tanto o sistema político quanto o sistema justiça aqui da Terra. Quem esses sistemas protegem? Os corruptos. Os corruptos. Que a humanidade tem aprendido nas últimas décadas, não generalizando, com alguns sistemas governamentais. Tem aprendido, sim, a serem corruptos, a roubar, a prejudicar a evolução dos seres. Então eu não me preocupo com isso. Se chegarem ao ponto aqui e me dizerem assim, você vai preso, demorou. Quantos anos de prisão? Você vai permanecer preso mais 50 anos. Mas vocês é ignorante, é? Mas por que ignorante? O juiz pode me dizer. Pois eu, de acordo com a providência divina, eu não tenho praticamente nem mais 1 ano de existência física, a não ser que Vó e Marcílio consigam uma prorrogação. Porque se eles não conseguirem, eu retorno à pátria espiritual no final do ano de 2025. Agora vocês querem me prender para mais 50 anos? Vocês é que vão para a cadeia, porque eu não quero ficar nisso aqui mais não. Então você entende por que eles me atacam? Porque nós estamos aqui tentando abrir os olhos das pessoas. Nós estamos aqui tentando. Gente, constantemente eu digo aqui, é inadmissível espírita bater no peito e dizer que é espírita e nunca ter lido pelo menos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas da erraticidade, principalmente aqui na Terra. Espíritas que nunca leram esse capítulo 21. E os espíritas que dizem assim, eu trabalho, eu sou espírita faz 50 anos. Mas você já leu alguma obra espírita? As obras de Kardec? Não. Eu não tenho paciência de ler o livro dos espíritos, eu não entendo o céu e o inferno, eu não tenho paciência de estudar a Gênese, eu não tenho paciência com o livro dos médios. O Evangelho, de vez em quando, eu leio alguma mensagem para poder afastar os maus espíritos. Eles acham, muitos espíritas acham que abrir o Evangelho e ali fazer uma leitura afasta espírito obsessor. Ai, que vontade de morrer! É uma obra que auto nos evangeliza. Não é uma obra para afugentar espírito obsessor. Termina a leitura do Evangelho com a oração
E por aquele motivo ali, os obsessores, os espíritos das trevas já foram embora? O que, eu vou usar aquele termo assim, o que espaventa, esse nome eu acho que não existe, mas o que afugenta espírito das trevas e obsessor chama-se reforma íntima, mudança de caráter, mudança de moral. Agora é isso que eles não querem que eu fale aqui. Eles não querem que eu mostre o outro lado da moeda. Eu não desafio ninguém, mas você sabe quando é que eu vou calar minha boca? Quando esse corpo físico fechar os olhos e for levado para o túmulo, lá para a terra dos pés junto. Só. Mas assim mesmo, eu espiritualmente vou retornar através de alguns amigos que eu tenho no grupo, e eu vou me manifestar através do campo vibracional deles, através da faculdade mecânica desses amigos meus, porque eles acham que não são médios mecânicos, mas eu sei que são. Eu vou pegar eles, eu vou incorporar no campo vibracional deles, e eu vou, através deles, fazer tudo que eu faço aqui. E depois eu vou reencarnar novamente. Ué? A vida continua. Eu vou reencarnar daqui a algumas décadas. E quando eu reencarnar, você vai me reconhecer. Porque eu vou continuar do mesmo jeito. Só que um pouquinho assim com mais conhecimento, né? Então, vejamos. Mas se você quiser prestar atenção no vídeo 2, de número 2, no meio dele, mais ou menos, do meio em diante, é onde acontece esse fenômeno aqui em casa, que eles jogam a faca nas minhas costas, na minha direção, para acertar minhas costas. E cai no chão essa faca. É vó me protegendo, ela que barrou essa faca para que ela não acertasse as minhas costas. Então esse é o preço. Vale a pena? Vale. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vale. E por você que encontra-se do outro lado dessa tela, vale a pena. Porque você pode até não acreditar, mas eu amo muito você. Porque se eu não tivesse amor por você, eu não estaria aqui. Você sabe por que eu não estaria aqui? Porque o que eu narro aqui, eu já conheço. Então, eu não precisaria narrar para mim evoluir. Eu precisaria apenas colocar em prática em outras áreas. Então, o fato de mim aqui me encontrar, levando até o teu conhecimento o outro lado da moeda, é porque eu tenho um grande amor por você. Eu gostaria apenas que você orasse por mim, que eu acho que não custa nada, né? Mas dando sequência agora, né? Porque depois nós vamos gravar mais um vídeo. Ah, Luiz, mas tem tantos vídeos para mim estudar, ler, para mim assistir. Gente, bota o fone no ouvido e vai trabalhando, vai lavando louça, vai fazendo comida, picando a cebola e vai ouvindo. Ué? Não é? A minha parte eu tô fazendo, bem. Não é? Então, veja bem, é claro que se vê naquilo que chama sua própria câmara. É a segunda vez em muitos anos que concorda em tratar diretamente com alguém, pois tem seus auxiliares para contactos e execução dos planos. Quer saber o que desejamos dele, embora certamente o saiba.
Então, nós terminamos aqui no último vídeo. Esse ser encontrava-se dentro de sua câmara, nas regiões umbralina, e foi feito os mentores espirituais através da hipnose, através do magnetismo, mesmo interligado ao campo vibracional do médium, esse espírito ainda se via e se sentia dentro de sua câmara na região umbralina, pois lá ele se considerava um líder, um chefe, e tanto é que no próximo vídeo vem a explicação que lá na época de Francisco de Assis, ele foi um franciscano. Não se sabe se foi na época, se foi um discípulo de Francisco de Assis, em Assis, na Itália. Mas ele foi um franciscano que se deturpou, que falhou. Vamos à história. Sequência. Hermínio continua dizendo assim: o diálogo prossegue entre Hermínio Miranda e esse espírito dentro dessa câmara. Tranquilo. O diálogo prossegue tranquilo, enquanto ele permanece escondido na sua mansidão aparente. Mas ele se apresentava numa mansidão tão grande que, olha, qualquer um passava a mão na cabeça dele e punha o dedo na boca dele. Põe o dedo na boca dele, Luiz? Porque se você põe o dedo na boca de um coelhinho, ele não faz nada. E esse espírito se apresentava como se fosse um coelho. Mas perdão do termo, é mitológico o termo. Era um demônio na forma de um coelho. Tanto é que se você coloca o dedo na boca de uma cobra, o que acontece? Mas não, ele aqui se apresentava numa mansidão aparente. Mas as ameaças mais claras começam a filtrar-se. De repente ele deixa aquela mansidão e ele começa a ameaçar todo mundo ali na reunião. Só que ele se vendo dentro de sua câmara. Não nos deixará sair dali. Hermínio Miranda disse que ele disse assim: não nos deixará sair dali sem saber o que se trata, pois dignou-se a conceder-nos a entrevista ao fim de longa conversa difícil em que ele se mantém ameaçador. Aí ele já começa ameaçador. Na sua aparente tranquilidade, nossos benfeitores revelam-nos que se trata de um antigo franciscano extraviado. Olha só para você ver, é o que eu acabei de dizer. Então aqui na Terra, ele foi um discípulo de Francisco de Assis, um franciscano, um seguidor de Francisco de Assis. Não quero com isso, não estou querendo com isso dizer que ele foi um discípulo lá na Itália, em Assis, ao lado dos franciscanos escolhidos por Francisco no plano espiritual. Mas é preciso entender que depois que Francisco retorna à pátria espiritual,
seus discípulos aqui na terra, eles tiveram muitos discípulos também, pois é natural. Quantos discípulos tiveram os apóstolos? Centenas. E esses discípulos também tiveram centenas de outros discípulos. Por isso, um mundaréu de evangelhos escritos. Tem evangelho de tudo quanto é jeito, escritos, que foram descobertos. Evangelhos dos apóstolos, evangelho dos discípulos dos apóstolos, evangelhos dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos e por aí em diante. Comparação digna e honesta. Quantos discípulos de Kardec, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, há no mundo? Quantos discípulos de Francisco Cândido Xavier? É natural. É natural que nós nos espelhamos nesses seres que melhor compreenderam os desígnios de Deus através de Jesus, através do Espiritismo, como no caso de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, porque esses eu posso dizer, com todo respeito, Chico Xavier, Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco, esses são os mártires do Espiritismo. Mais uma, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Alta de Souza, Batuíra, Bittencourt de Sampaio, Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, né? Sheila Meimei, esses são considerados os mártires do Espiritismo, os fiéis discípulos do Cristo. Esses. Luiz, mas diga outros. São tantos que não é pelo fato aqui de mim não citar o nome deles que estou a humilhá-los. Não! Mas são os nomes que me vêm na mente agora, você consegue entender? Porque o respeito é mútuo com todo mundo. Porque todo mundo está tentando fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que ele consegue. Todo mundo é importante, gente. Todo mundo é importante. Até o vagalume que sai à noite, né, acendendo a luzinha dele para lá para cá, ele é importante. Vamos para o próximo vídeo dar sequência do mesmo assunto.